eu fiquei pensando de que maneira a gente convida o cliente a estar de mãos dadas com ele, né, nessa horizontalidade proposta pelas práticas pós-modernas. Gostaria que você falasse um pouco mais disso. De que forma esse convite pode ser um convite sedutor em que ele embarque nessa aventura, né? Eu, às vezes, escuto dos clientes, né, coisas que me fazem pensar e que eu não saberia tão bem, né, que eu estou fazendo isso, embora seja um propósito meu. Então, às vezes eu escuto assim, nossa, sempre tem uma saída. É impressionante como a gente às vezes não consegue ver alguma coisa e que, conversando aqui, eu posso ver, né? Ou algo que é assim, mesmo nas situações mais difíceis, depois que nós conversamos, eu sempre vejo uma possibilidade construtiva ou esperançosa, né? Então, isso me leva a pensar na importância de se criar uma relação acolhedora, onde a pessoa possa se sentir segura e aceita, né? Porque se a pessoa se sente segura e aceita, né, isso vem por uma postura de respeito, né, genuíno respeito, e ao mesmo tempo de estar tão aberto para outra pessoa que ela veja que o que ela está falando está sendo levado em consideração, né? Por exemplo, às vezes estamos, né, como você e eu, né, somos terapeutas de família. Numa família, tem muitas famílias que estão em campos minados e adversariais, e as posições são realmente antagônicas, e uma negando a outra. E esse é um lugar onde o respeito pela diversidade e a construção de um espaço de conversação que possa levar a um caminho diferente daquele que se toma quando uma conversa ela se coloca como um jogo de quem ganha e quem perde, vai criando um clima de confiança, né? Então, primeiro que as pessoas são ouvidas. E quando recebemos um cliente, não importa se uma pessoa, um casal ou uma família, a primeira coisa que importa é escutar, se estão ali, quais são os seus sonhos, quais são as expectativas, o que gostariam que acontecesse para que valesse a pena a sua procura, a sua vinda, o seu investimento de estar ali naquela hora para eles. Conforme escutamos, nós temos a condição de nos tornarmos, no caso, os convidados, né, para entrar no espaço onde eles são os hóspedes. Eles são os anfitriões, né, que são os senhores da sua existência. Então, eu gosto muito dessa metáfora que a Harlene Anderson usa do anfitrião e do hóspede. E o tempo todo transitamos entre as duas posições. Quando o cliente chega, nós somos os anfitriões e recebemos com acolhimento, com respeito, com o ouvido aberto para ouvir, para compreender, não para contrariar, debater, desdizer, longe disso. E, ao mesmo tempo, quando entramos pela porta que ele abre, né, para a sua casa, né, o mundo das suas histórias, das suas vivências, Harlene acentua muito bem a importância de sermos hóspedes respeitosos e entrarmos dentro da intimidade do outro na medida da abertura para entrarmos. Se a pessoa nos convida para a sala, obviamente não vamos para o quarto, né? Não vamos entrar para outros lugares. Então, isso envolve caminhar no ritmo e no deslocamento de espaço que a pessoa que nos procura abre como possibilidade, né? Eu fiquei pensando que quando a gente empresta um olhar apreciativo para o outro, a gente devolve essa dignidade
que em alguns momentos mais difíceis ele acredita ter perdido, e a gente dá um salto para que a pessoa do cliente recupere esse senso de agenciamento, né, de autoria da própria vida. Aqui eu queria te convidar para a gente adentrar um pouco mais nas terapias narrativas, né, nessa prática, nas práticas narrativas, falando um pouco mais de como a gente pode trabalhar uma reautoria diante de alguém que nos chega com um olhar depreciativo, humilhado ou apequenado de si mesmo, e como um profissional nessa postura mais horizontalizada com relação ao seu cliente devolve essa dignificação através desse processo de reautoria. Então, uma das coisas assim que me ajudam muito a pensar sobre isso, e também posso dizer que tem sido um norteador, né, da minha prática como terapeuta, um conceito que os terapeutas narrativos usam com maestria, que é o conceito de cuidado de si do Foucault, né? E o cuidado de si, ele, aplicado no contexto da terapia narrativa, ele nos convida a refletir que toda condição de sofrimento, ela traz um distanciamento entre as práticas de vida que a pessoa está tendo e os seus valores preferidos para estar nesse mundo. E olhando por esse ângulo, uma coisa assim que me ajuda é pensar no conceito desses lados aviltantes, degradantes, humilhantes, como denúncias. Porque quando uma pessoa se sente assim, humilhada por alguma relação, por alguma prática de vida, o que está ausente, mais implícito, é que há valores ou expectativas de vida que não estão sendo atendidas, estão sendo desconsideradas, violadas, abusadas, e, portanto, todo problema traz implícito, como dizia Michael White, um grito de inconformismo. Ou seja, se eu estou com esse problema, significa que não aceito viver dessa forma. Essa condição. Que não é isso que eu esperava para a minha vida. E, portanto, eu posso pensar no que está acontecendo como uma porta de entrada para poder ajudar a pessoa a se conectar com quais os valores, quais as formas de vida que ela gostaria de ter. Né? Porque um olhar apreciativo, desprovido, vindo de fora para dentro, ele talvez impacte pouco uma pessoa. Uhum. Né? Eu venho de práticas modernas, onde nós sabemos isso para o cliente. A gente dizia o que era ótimo, o que era excelente, o que era muito bom. Né? Qual era a melhor forma de viver, Exato. a forma correta. E muitas vezes isso ajudou muito. Né? Ajudou muito a pessoa, porque ela, quando um terapeuta que tem uma posição investida de poder diz que uma coisa é ótima, então deve ser. Né? E por outro lado, não ser quando uma pessoa está tão mal, mas tão mal que diz, falou isso porque não me conhece. Né? Então, às vezes, está tão fechado, impermeável, que isso não repercute. Mas, voltando, né, ao que eu estava dizendo, então, o olhar, um genuíno olhar apreciativo, né, que eu vejo que as práticas colaborativas, esse não é nem um conceito assim, tão explícito como uma postura do terapeuta narrativo, porque não é esse conceito que organiza a nossa prática. Mas eu vejo que um terapeuta narrativo, ele tem um olhar apreciativo. Né? Mike White fazia isso, ele não queria saber onde é que aquela criança havia falhado, ele queria saber como é que ela fez determinada coisa que não se encaixava naquele discurso do déficit. Sim. Ou em que momento ele superou,
né, o dilema sendo mais forte e transformando o dilema numa entidade separada da pessoa que o carrega. Né? E aí a gente está entrando pelo território da externalização. O território da externalização e, por outro lado, pelo o território da reautoria, uma vez que no cenário do significado, né, nós vamos falar de valores, projetos de vidas, aspirações, sonhos, né, portanto, todo ser humano é um vir-a-ser. Né? Ninguém vem nesse mundo para sofrer, para caminhar para a sua degradação. Né? Embora muitas vezes não sabemos como não fazer algo que nos amarra e nos mantém num status quo de sofrimento. Mas esse não é o desejo das pessoas, né? Se autodestruírem. Eu não acredito nisso. Então, Lene, para que a gente possa ir finalizando essa conversa, eu gostaria de te ouvir um pouco mais a respeito do impacto da gente introduzir a dimensão futura num processo terapêutico com o nosso cliente. Então, tem muitas formas de responder ou refletir sobre essa sua pergunta. Né? Uma delas, no campo das novas histórias que vão organizar outras formas de vida, quando a gente fala em reautoria, uma nova história, ela precisa ser ancorada nas histórias já construídas. Portanto, ela não pode ser uma história solta, né, que alguém construiu uma visão de si mesmo e da sua vida de uma determinada forma e no processo de terapia, de repente, passa a organizar a sua forma de vida de um outro jeito e como um salto quântico solto, né? Dentro do contexto da terapia organizada pelas práticas narrativas e pela metáfora narrativa, uma nova história ela vai ganhar consistência se ela for conectada às histórias passadas. Sim. E as novas histórias possíveis. Portanto, a dimensão futura ela vem já na reautoria. E ela vem também apoiada, no meu entender, né, numa conexão com esse cuidado de si Foucaultiano, né? Porque mais uma pessoa esteja conectada com seus valores, ela vai se reconhecer como ela mesma, né? E ela vai ter, apesar dos tempos líquidos, um referencial para se situar nesse mundo, né? E ela está em paz com os seus valores, né? Então, muitas vezes uma pessoa sofre uma violência e ela poderia endurecer, ela poderia revidar, ou ela poderia, de alguma forma, praticar uma outra violência e elas, às vezes, conseguem se conter, dizendo, não, se eu fizesse isso, a pessoa mereceria isso, mas não seria eu não sou essa pessoa. Então, o que acontece? Dá uma dimensão de coerência e consistência, apesar de não sermos seres acabados, estamos sempre em construção, né, do nosso self, da pessoa que somos a cada momento da vida. Essa consistência e coerência com nossos valores nos ajudam a evitar um sofrimento e as autodecepções, né, onde esse não é o melhor de mim, né? Ou não é como eu gostaria de ser. Então, entra como referência, norteador da existência, uma forma de conexão com os valores, né? E, ao mesmo tempo, em todo problema existe ali embutido, né, um grito de inconformismo e, portanto, se essa dimensão futura é uma busca de esperança, né, uma busca de esperança. Então, não sei se isso agrega algo, né, à pergunta que você levantou, mas eu vejo também que o olhar apreciativo, esse olhar é um olhar do terapeuta. Né? Então, um conceito da terapia narrativa que é muito útil na minha prática é o conceito do ausente mais implícito. O que é que está dito sem ser dito,
nesta manifestação de insatisfação com a vida, né? E você pode olhar, como diz meu grande e querido amigo Adalberto Barreto, você pode olhar o dedo que aponta ou olhar a estrela. Sim. Né? Então, eu penso que, às vezes, o dedo que aponta é útil para que a gente vá na direção da estrela. Né? E os problemas, muitas vezes, são dedos que apontam. Mas que estrelas estão nesse horizonte, né? Nesse céu, e que poderiam servir de nutrientes para a nossa esperança. Né? Eu vou ter que terminar essa conversação, mas eu queria lhe dizer, em falando de estrelas, que quando eu converso com você, eu me vejo diante de uma constelação. Ai, Nina! Então, e eu me sinto inundada de luz, né? Pelo carinho que você tem, né? E pela incentivadora que você tem sido na minha vida. Obrigada, querida.